Namastê, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais um dia aqui no nosso projeto MV, que é o projeto Método Vivek. Então a gente está todos os dias, ou melhor, quase todos os dias, nesses vídeos abordando alguma situação, alguma ideia ou alguma questão que as pessoas têm. Normalmente enviam para nós ou perguntam, né? Não perguntam só aqui também, mas perguntam no meu dia a dia, né? Pessoas que eu atendo e tudo mais. E então eu quero trazer alguma dessas perguntas, desses questionamentos que as pessoas têm, né, principalmente nos atendimentos que eu realizo, essa compreensão. Porque às vezes são perguntas que a gente pode responder e elas trazem clareza, né, para situações, para aquilo que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo, né, não fazem parte de um processo terapêutico, vamos dizer assim, propriamente, né? Não posso estar falando aqui, etc, porque pode ainda atrapalhar, e não tem nada com isso. São todos temas do cotidiano. Acho que essa é a melhor definição para esses episódios, né, que a gente trabalha, né? Colocar aqui temas do cotidiano para que a gente possa crescer, entender um pouquinho como que funciona cada questão dessa, né? Para a gente poder entender, para a gente poder visualizar melhor, né? Aquilo que a gente muitas vezes não consegue entender, né? Ou a gente tem uma visão distorcida sobre, né? E uma delas, assim, que eu vou começar também, que é bem básica, com as nossas emoções. Né? O que eu faço com as minhas emoções? Como é que eu lido com elas, né? E uma das principais características que as pessoas tentam tomar, assim, logo de início, é essa ideia de que as emoções não servem para nada, né? Ou seja, eu já vi muita gente se bloqueando devido a experiências ruins porque elas acreditam que elas viveram aquilo porque houve uma entrega emocional. Às vezes amorosa, né? Às vezes ou de relacionamentos de amizade, é uma forma de que eu tive uma atitude de ajudar alguém e a pessoa se aproveitou de mim, e aí agora eu não ajudo mais ninguém, cada um por si. Enfim, existe uma série de situações, né? E muitas vezes as emoções elas se tornam assim um vilão devido a um pensamento, uma forma, uma atitude que a gente tem em relação com outra pessoa, né? E principalmente estar conectado com a necessidade, alguma necessidade que eu tenho interna, e é por isso que eu tenho aquele tipo de atitude. E quando a minha necessidade interna ela não é correspondida, ela não é atendida, a minha mente entra em desespero. Aí as emoções elas dão uma inflada, né? Ou ela infla com raiva, poxa, por que eu fiz tal coisa para fulano e ele não me reconhece? Fiz tal coisa para ciclano, fiz tal coisa para minha mãe e ela não reconhece. Então essa necessidade, né? O que a gente está falando, que tipo de necessidade que a gente está trabalhando aqui? É a necessidade do reconhecimento, né? É aquilo que eu estou buscando ser, vamos dizer assim, reconhecido pela outra pessoa. A minha atitude, a minha ação, a forma como eu realizo algo, ela está sempre buscando algo em troca. Então as nossas emoções, elas tendem a mudar quando um objetivo não é atingido, porque esse objetivo ele tem um propósito por trás. E quando tem um propósito por trás, a gente tem que tomar cuidado. E esse propósito a gente tem que saber analisar, né? Saber entender o porquê que ele está ali. Por que que me falta reconhecimento? Por que falta, vamos dizer assim, um vazio de uma necessidade de ser feliz? Né? Por que está faltando? Então, o que a gente faz com essas emoções? Na verdade, a gente tem que buscar entender o porquê elas estão presentes. Não existe uma forma de lidar com elas que vão eliminar, né? Um conhecimento que elimine minhas emoções, um conhecimento que não me faça ter mais tristeza. Então tudo isso é uma questão, vamos dizer assim, pavorosa da mente, uma atitude de medo de viver aquilo de novo, de passar por aquilo de novo. Então muitas vezes as pessoas se fecham para experiências porque as primeiras foram muito ruins. Mas esse muito ruim tem a ver com a sua necessidade, com aquilo que havia por trás da sua atitude, o propósito daquela sua ação, da forma como você realizou algo no mundo,
da forma como você ajudou aquela pessoa, da forma como você fez tal coisa. Tudo tem um porquê da mente e muitas vezes a gente tenta camuflar, né? Às vezes a nossa necessidade interna a gente não aceita ela ou vê como algo horrível e a gente pega um pouquinho de flor, joga por cima assim do que realmente é real, para dar uma camuflada, pra gente não ficar olhando para aquilo e falar, nossa, que horrível isso que eu tô fazendo. Mas eu jogo um pouquinho de flor e aí fica bonito. E aí eu faço. E aí eu não consigo ir de volta. E aí aquela flor pega fogo, né? Pega raiva, né? Entendendo como que funciona as nossas emoções, assim, mergulhando um pouquinho lá atrás para ver qual é o meu objetivo, qual é a minha necessidade, real necessidade para estar fazendo tal coisa. É que é o ponto chave para a gente poder, vamos dizer assim, contornar algumas situações, né? Então o que a gente faz com as emoções é isso, é buscar um entendimento, né? E existe um conhecimento para isso, porque um dia, né, eu vivi situações na qual eu não queria mais viver, não gostava daquilo, né? Situações assim, por exemplo, de relacionamento, situações de relacionamento no trabalho também, né? Não vamos falar só de afetivo. Então eu não queria mais viver aquelas situações, mas eu não sabia como me impor, né? Como colocar aquilo, como estabelecer uma conexão verdadeira e sincera com outra pessoa. E foi aí que eu vi que existia um conhecimento para isso. Foi aí que eu entendi a necessidade de dar uma pausa, né, na minha vida para falar, não, eu preciso entender isso. E não tem nada a ver com idade, tá? Tem a ver com o momento que você está vivendo e você não deseja mais ter aquele tipo de situação. Mas ao mesmo tempo é difícil fazer isso sozinho. É difícil reconhecer, é difícil entender as nossas emoções, é difícil você passar por um processo onde você está simplesmente é, solitário nele, né? Sozinho, sem nenhuma informação, sem ninguém para te ajudar em algum sentido. E isso é importante entender que existem momentos das nossas vidas que a gente tem que abrir espaço para que alguém possa mostrar, para que alguém possa ensinar, para que alguém possa ajudar a gente a entender melhor, né? Eu a entender melhor aquilo que eu estou vivendo, explicando a situação, poxa, por que eu passo por isso, né? Enfim, então são situações que a gente vive que muitas vezes faz a gente ter esse movimento, né? E lá atrás, toda aquela vivência que eu tinha me fez observar isso, entender que eu precisava de uma ajuda. E quando eu fui buscar, existiam bastante ajuda, existiam muitas pessoas, existiam muitos recursos, né? E aí dentro deles a gente tem que buscar vamos dizer assim, o que eu posso dar de dica, né? É que você precisa se conectar com uma certa capacidade, vamos dizer assim, de entendimento sobre o que outra pessoa está te passando, se aquela informação ela realmente te ajuda, né? Então foram conhecimentos assim que eu entrei em contato que muitos mesmo, não fizeram sentido, não me ajudaram em nada, né? Vamos ser bem sincero. E isso não quer dizer que o conhecimento que eu fui exposto era ruim. Não, ele só não tinha capacidade de me ajudar para aquilo que eu estava vivendo. Mas não que ele seja inadequado no mundo. Não, existem processos que estão ali e eles são necessários para que as pessoas possam passar por um crescimento. E você dá continuidade, né, nesse crescimento. Então, cada fase desse crescimento, ele exige que você vá passando por pessoas, por métodos, por conhecimentos diferentes, para que você crie uma linha de crescimento e possa continuar avançando dentro do mundo. Então, você vai resolver uma questão, depois você vai resolver uma outra, e aí você vai se deparar com uma outra questão interna e você vai dizer, poxa, aquilo que eu estudei, aquelas pessoas já não me ajudam mais nesse sentido, já não estão colaborando com o meu crescimento, então é hora de mudar, de buscar alguma coisa que vai mudar de fato isso que eu estou passando. E aí vem uma outra fase, e aí você vai, busca outra fase, você vai, estuda outras coisas. Cada passo desse que a gente dá é muito importante para o nosso crescimento. Então procure, além de tudo, entender o momento que você está vivendo, procure ter uma capacidade de discriminação, de analisar, de discernimento da pessoa que você vai buscar ajuda, se ela pode colaborar com você ou não.
diretamente, né? Como que ela pode me ajudar? Será que aquilo que ela realmente faz é importante? Vamos dizer assim, tem conhecimento para poder me conduzir? Ou ela está simplesmente tentando me manter presa a ela? Então a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que querem prender umas às outras como se fosse a minha fonte de riqueza, tá? Então isso é muito importante a gente analisar também. Mas esse é um assunto que a gente já pode abordar um outro dia, né? O que eu queria passar para vocês hoje é bem essa base desse entendimento emocional, por que que eu fico assim, por que que eu fico assado, o que que eu faço com ele e o que que mais me perturba, né? É não entender a minha necessidade interna, né? Bom, gente, é isso por hoje e a gente se vê em breve. Hariom.